Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu trago para você se a diretoria do Corinthians vai contratar reforços para Fernando Diniz no meio do ano. Já existe uma decisão em relação a isso, eu vou te contar se é diferente ao planejamento de Dorival Júnior. Tudo isso agora para você com exclusividade. Vou também dizer para vocês informações importantes de bastidores em relação a Diniz, que o novo treinador do Corinthians está de olho na base, ele vai ter que promover alguém, eu vou te explicar essa história. Tem também o Memphis sendo absolvido no STJD, e claro, as escalações de Corinthians e Platense, desfalques e tudo mais nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Fernando Diniz vai ter reforços no Corinthians? Essa é uma pergunta que eu já fiz, por quê? O Dorival Júnior pediu muitos reforços, né, acabou não sendo atendido em relação aos atacantes que ele queria, e a diretoria do Corinthians sempre usou, né, o termo de contenção de despesas, né, de economia, e por isso, né, optou por não gastar com direitos econômicos, né, os reforços do Corinthians. O Corinthians não comprou ninguém, né, todos os jogadores livres aí no mercado, só pagou pelo empréstimo do Matheus Pereira, e todos os jogadores livres no mercado, ou então empréstimo gratuito, claro que eu falo não gastou com transferência, né, mas gasta com salário e luvas. E com o Diniz vai mudar, tá? Olha só o que eu apurei, hein? O Diniz só vai receber reforços no meio do ano se o Memphis realmente deixar o Corinthians. Se não, o máximo que ele pode receber é um reforço ou dois no máximo, bem modesto mesmo, e que esteja livre no mercado. Então vai seguir a linha, né, que a diretoria do Corinthians adotou com o Dorival Júnior, vai seguir com o Fernando Diniz. Ele só vai, e me falaram isso, ele só vai receber reforços se o Memphis sair, porque ele alivia, né, 6 milhões por mês, entre 4 e 6 milhões por mês. Aí sim, o Corinthians pode ir ao mercado e gastar um pouquinho, porque vai ter a folha já aliviada, né, com a saída do Memphis Depay. Então não vai mudar nada em relação a Dorival para Diniz, a postura da diretoria vai ser a mesma, tá? De não trazer muitos reforços e de não comprar ninguém. Mas se o Memphis sair, aí o Diniz vai receber mais reforços. Essa é a informação importante para você aqui no canal Café do Setorista. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Fernando Diniz já está de olho na base do Corinthians. Ele conversou com a diretoria corintiana, com profissionais do clube, e ele vai fazer visitas, né, às categorias de base do Corinthians, e claro, quer conversar com os profissionais do Sub-20, Sub-17, para saber, né, se existe ali algum tipo de reforço que ele possa ter, né, antes de abrir a janela do meio do ano, que eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. O Diniz quer um atacante, né, ou dois, só que não tem o Luizinho, né, que é o Luiz Fernando, que foi citado para ele, também o Nicolas, que é baixinho, meu parrudinho, né, falaram que não são jogadores que não estão prontos, enfim, no início o Diniz já recebeu algumas notícias negativas, né, não tão animadoras em relação à base do Corinthians, mas ele quer meio campista, ele quer zagueiro, e por isso o Iago Machado já inclusive está lá na Argentina, e não duvido nada, né, que em breve faça a sua estreia no profissional do Corinthians, porque esse é elogiado de forma absurda no clube, tá? Dizem que é guerreiro, que vai em todas, que não é, e sai jogando muito bem. Dizem que vai ser o maior zagueiro que o Corinthians já revelou. Então a gente está ansioso para ver o Iago Machado jogar, né? Porque defende bem e sai jogando bem. Então é quase completo, né? É o que tem se falado dentro do Corinthians, e por isso que o Dorival subiu ele do 17 já pro profissional, tá? Mas em outras posições, nas próximas semanas e próximos dias, o Diniz vai estudar mais a base do Corinthians para ver se consegue, né, pensar mais alguém ali, né, e assim, né, poder suprir as carências do elenco. Você acha que tem alguém? Fala, escreve aqui, eu vou ler. Se às vezes você conhece mais do que eu, né? Se tem jogadores aí que possam, né, reforçar o Corinthians e ajudar o Diniz, que hoje estão na base do timão. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Ó, o Memphis Depay foi absolvido, tá? Lembra de usar o celular no banco de reservas? Meu amigo. Né? Não pegou nada pro Memphis, tá tudo tranquilo, né? A única coisa é que o
o nosso querido Memphis recebeu, né? Ficou sem gancho, foi advertido apenas, né, no artigo 191 pelo uso, né, do celular no banco de reservas naquela partida contra o Flamengo, polêmica partida. Então ele não vai receber nenhuma punição, né, em relação a jogos, suspensão de jogos, e também não vai receber nenhuma multa, né, financeira, nem do Corinthians, né, e muito menos do STJD. É bom lembrar que o Corinthians, sim, né, foi multado pelo STJD em R$4.000 por infração, né, do artigo 206, atraso aí de alguns minutos, né, na partida contra o Flamengo, e multado também pelo artigo 213, tá, em 50 mil, por objetos arremessados no gramado. Então, essa é a situação aí envolvendo, né, o STJD e o Corinthians. O Memphis absolvido. Então, alô, não tem problema nenhum. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Coringão, né, nesse blend de informações. Se você está vendo antes do jogo, eu vou passar as escalações para você, prováveis escalações. Se você está vendo depois do jogo, então pula para frente aí, que tem muita informação boa na sequência do blend, tá? Olha só, vamos primeiro falar do Corinthians, né? O Corinthians tem uma escalação que o Diniz mantém um mistério, né? Na verdade, ele teve que fazer testes, né, no time titular, mas manteve a base do Dorival Júnior, mas foi trocando, foi fazendo alguns testes, jogou até o Bidu na reserva uma hora, né, para testar o setor defensivo direito, porque o lateral esquerdo do Platense ataca bastante, enfim, e pode ser que o Kaique, né, seja a novidade do Corinthians ao lado do Yuri Alberto no ataque, que não está confirmado. Se não jogar o Yuri Alberto, joga o Pedro Raul. Provável Corinthians: Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniel, André, Bidon e Garro. Na frente, Kaique, Yuri Alberto ou Pedro Raul, tá? Esse deve ser o time titular do Corinthians que tem aí alguns desfalques, né? O João Pedro Tchoca com incômodo no pubis, o Memphis, né, lesão muscular de grau 2 na coxa, o Guinegão, estiramento do músculo posterior da coxa direita, o Caio César em recuperação de inflamação perifibrótica do músculo posterior da coxa direita, Charles com dores no tornozelo, Pedro Milans, dores também no tornozelo, e o Hugo, né, que é o lateral, se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, tá? O Platense também tem, né, os seus desfalques, né, na verdade são dois, né, e por isso o Walter Zunino deve repetir a escalação que empatou com o Lanús fora de casa pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, né? Então, o Borgono é o goleiro, Juan Inácio Saborido é o lateral direito, Eugênio Rádio, Victor Cuesta, né? Olha o Cuestão aí, ó, na zaga, e o Tomás Silva, Pablo Ferreira no meio campo, Ivan Gomes, Martim Barrios, Guido Maineiro, Juan Galto e Gonzalo Lencina, tá? Esse é o time aí do Platense para enfrentar o Corinthians dentro de casa. O gramadinho um pouco alto, grama fofa, não é muito legal. O Santiago Queiroz e o Inácio Vasquez são os dois desfalques. Enfim, vamos aguardar, tá? A arbitragem é do Chile, né? Toda do Chile, né? O Pierro Maza apita. Toda a arbitragem do Chile para Corinthians e Platense e Corinthians, cobertura completa aqui no canal Café do Setorista. Quando a bola parar de rolar, eu entro ao vivaço para trazer tudo para vocês. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!